Para tudo que você tá fazendo agora. O parquinho pegou fogo, meu irmão. Dudu, o baixinho invecado, o ídolo, pode estar com os dias contados fora dos gramados. E o motivo? Uma acusação gravíssima de misoginia contra Leila Pereira. É isso mesmo que você ouviu. Fica comigo. Fala, boleirada. Se caiu aqui é porque ama futebol e fofoca de vestiário também, né? Aqui tem notícia quente, mercado da bola pegando fogo e muito papo furado bom sobre o mundo da bola. Se é futebol e da polêmica, a gente tá em cima. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar por dentro de tudo. Fala, nação apaixonada pelo futebol! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde a gente não tem papas na língua e traz a notícia que ninguém quer te contar. E hoje, meus amigos, a chapa esquentou de um jeito que nem o mais pessimista dos secadores imaginaria. Dudu, aquele mesmo que brilhou com a 7 do Verdão, agora no Galo, tá na mira do STJD. E não é por carrinho violento não, a treta é pesada. Antes de eu mergulhar nessa história cabeluda, já chega voando no like, se inscreve aqui no canal para não perder nada e ativa o sininho, porque hoje o programa vai ferver, confia no pai. Para quem caiu de paraquedas ou é mais novo no mundo da bola, vamos dar um breve resumo. Dudu, o guerreiro, ídolo incontestável de uma geração palmeirense. Decisivo, polêmico, amado por muitos, questionado por alguns na sua saída. Do outro lado, Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, empresária de sucesso, figura forte que chegou para revolucionar a gestão do clube, mas que também coleciona algumas polêmicas e não foge de uma boa briga. Ou seja, duas personalidades fortes, com um histórico que já era, digamos, complicado. Vocês lembram como era a relação Dudu e Palmeiras, Dudu e Leila? Parecia um casamento perfeito, né? Mas como todo casamento, às vezes o amor acaba. Ou melhor, os interesses mudam. A saída do Dudu do Palmeiras já foi uma novela mexicana daquelas, com direito a fico, não fico, proposta do Catar, choro da torcida e muita fofoca de bastidor. Será que essa denúncia de agora tem raízes mais profundas do que a gente imagina? Será que é só sobre um post na internet ou tem mágoa antiga borbulhando aí? Beleza, vamos ao que interessa, o estopim da crise. Nesta segunda-feira, dia 2, notícia, Dudu denunciado pelo STJD. Motivo? Um stories no Instagram. Simples assim? Não, meu amigo. O Dudu postou a sigla VTNC. Agora, para bom entendedor, meia palavra basta, né? A gente sabe o que VTNC significa nas redes sociais. É xingamento pesado, dos brabos. Mas o Dudu, malandro que é, veio com uma justificativa que, olha, segundo ele, VTNC queria dizer vim trabalhar no Cruzeiro. Detalhe, ele postou isso quando ainda estava no Cruzeiro, antes de ir pro Atlético Mineiro. Meus amigos, com todo respeito, essa história tá mais difícil de engolir do que jiló cru. Vocês acreditam nessa? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião da tropa. Aí que o caldo engrossa. A Procuradoria do STJD não comprou essa história de vir trabalhar no Cruzeiro nem aqui nem na China. Para eles, o recado foi direto, um xingamento claro. E não parou por aí. A denúncia enquadrou o Dudu no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o que diz esse artigo, meu caro torcedor? Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. O foco aqui é na parte do sexo, ou seja, o STJD entendeu que o xingamento foi direcionado a Leila Pereira e teve um caráter misógino. Pesado, né? É o Dudu se complicando feio. E a Leila? Acham que ela ficou quieta? Que nada! A mulher é uma fortaleza. Veio à tona que a presidente do Verdão não só se sentiu ofendida, como pediu uma punição rigorosa pro Dudu. E aí, galera? Essa declaração da Leila joga mais lenha na fogueira ou coloca os pingos nos is? Será que se fosse um presidente homem, a reação do Dudu ou a interpretação do STJD seria a mesma? Debate quente, meus amigos. Vamos aprofundar um pouco nesse tal de artigo 243G. Ele é sério, gente, não é brincadeira. Ele visa coibir qualquer tipo de discriminação no esporte. E a pena para quem é condenado nele não é leve, não. A gente já viu casos no futebol, talvez não exatamente iguais, mas que esbarraram nesse tipo de acusação.
Lembram de algum? Comenta aí. O STJD costuma ser duro nesses casos, porque a imagem do futebol fica manchada, e a FIFA e a Conmebol também estão cada vez mais em cima dessas questões. Ninguém quer ser associado a preconceito. Agora, a pergunta que não quer calar é: se o Dudu for considerado culpado, qual o tamanho do estrago? A lei prevê uma suspensão que pode variar de 5 a 10 jogos, isso mesmo. Imagina o Dudu que mal chegou no Atlético Mineiro já pegando um gancho desses. Seria um balde de água fria gigantesco na torcida do Galo, que tá cheia de expectativa. E pro jogador, além da suspensão, fica a mancha na carreira. Será que vale a pena um desabafo impensado nas redes sociais por causa de uma treta pessoal, mesmo que a mágoa seja grande? Fica a reflexão. Mas essa história não começou ontem, né, torcedor? A relação Dudu-Leila já vinha desgastada há tempos. Desde as negociações de renovação, a saída conturbada, as trocas de farpas veladas. Dizem nos corredores do Palestra que a coisa era mais feia do que a gente imaginava. Há quem diga que promessas não foram cumpridas de ambos os lados, que a vaidade falou mais alto, que o dinheiro, como sempre, foi um fator de discórdia. O que vocês acham que realmente aconteceu para essa relação chegar a esse ponto de explosão pública? Essa denúncia é só a ponta do iceberg? O Dudu, depois da repercussão, ainda tentou apagar o incêndio, dizendo que o "me esquece" era genérico, não direcionado a Leila. Mas convenhamos, depois do VTNC, fica difícil acreditar que foi uma coincidência infeliz, né? No futebol, meus amigos, e na vida, tudo que a gente fala, principalmente uma figura pública como o Dudu, tem um peso enorme. E as redes sociais são um campo minado. Uma vírgula fora do lugar pode gerar uma crise monumental. Será que faltou assessoria para o Dudu ou foi um ato pensado, um desabafo de quem não aguentava mais? Independentemente do desfecho desse caso específico, ele levanta uma discussão muito importante: a misoginia no futebol. A gente sabe que o ambiente do futebol ainda é, infelizmente, muito machista. Mulheres em cargos de poder, como a Leila, muitas vezes enfrentam uma resistência e um tipo de crítica que homens não enfrentariam. Será que a fala da Leila de que ele só disse isso por ela ser mulher tem fundamento nesse contexto maior? Não tô aqui para julgar, mas para levantar a bola pra gente pensar. O futebol precisa evoluir e o respeito tem que ser a base de tudo, para todo mundo. E agora, o que acontece? Bom, o Dudu vai ter que se defender oficialmente no STJD. Vai ter julgamento, apresentação de provas, testemunhas? Será? A coisa vai se arrastar por um tempo e a gente vai ficar de olho em cada detalhe. Será que ele consegue reverter essa situação? Será que vai ter alguma reviravolta nessa novela? O Palmeiras, como instituição, vai se pronunciar? E o Atlético MG, como fica nessa história, com seu novo reforço já no olho do furacão? Ufa, que história, meus amigos! Dudu, Leila Pereira, STJD, acusação de misoginia, possível suspensão, um verdadeiro campo minado. De um lado, um ídolo que alega uma coincidência infeliz com uma sigla. Do outro, uma presidente que se sentiu atacada em sua condição de mulher e pede punição exemplar. No meio, o STJD tentando aplicar a lei. É uma sinuca de bico, uma verdadeira encruzilhada. E agora eu quero saber de você, torcedor. Quem tem razão nessa história? O Dudu exagerou e merece a punição? A Leila está certa em se sentir ofendida e impedir uma resposta dura? Foi só um mal-entendido gigantesco? Ou tem muito mais caroço nesse angu do que a gente imagina? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Quero ler tudo. Esse debate vai pegar fogo. Não esquece de esmagar o botão do like se você curtiu essa análise completa, compartilha com aquele amigo que não pode perder essa treta e se ainda não fez, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a informação chega primeiro e sem filtro. Valeu, nação! Até a próxima bomba! Fui!